O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se mantém ou não a medida cautelar que afastou o senador Renan Calheiros da presidência do Senado. Quem está aqui no estúdio vai explicar para a gente como devem ser os trabalhos hoje no plenário do Supremo é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Esse é o primeiro processo, é o primeiro item da pauta do Supremo, né? Como ele chegou ao STF? O primeiro item ele foi incluído, inclusive de ontem para hoje, para que o plenário do Supremo Tribunal Federal possa então se manifestar sobre o referendo nessa medida cautelar que foi deferida pelo ministro Marco Aurélio em uma decisão monocrática. A própria lei 9.882 de 1999, que regula o processamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, prevê essa possibilidade de decisões liminares, mas que, para a validade, elas precisam, na verdade, depois serem submetidas à apreciação do plenário da Suprema Corte. Então, no primeiro momento, o relator pode monocraticamente decidir e depois essa decisão tem que ser avaliada pelo plenário. Então, na sessão de hoje à tarde, os ministros podem, então, manter ou não essa liminar que foi deferida. O caso chegou à Suprema Corte a partir dessa ação, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, na época em que Eduardo Cunha estava na verdade, logo depois que o Supremo Tribunal Federal acabou recebendo uma denúncia em que o Eduardo Cunha se via, na verdade, como acusado do crime de peculato. O que o partido argumenta aqui nessa ADPF é a regulamentação, a interpretação que tem que ser dada exatamente no artigo 86, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que, em relação ao presidente da República, quando se recebe a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República tem que ser afastado do exercício das suas funções por 180 dias. Então, a argumentação é exatamente no sentido de que isso se aplicaria em relação às questões relacionadas à substituição do presidente da República. Então, pegando aí o artigo 86 e os demais que tratam dessa linha sucessória de substituição, englobaria, então, todos aqueles que acabariam no caso de impedimento do presidente da República, do vice-presidente, assumiria o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aí, nessas situações, é que se questiona a validade dessa regra também em relação a todos os que estão na linha sucessória. Então, a definição da ADPF se dá não só em relação ao caso específico na época do Eduardo Cunha, que acabou não sendo decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque houve uma decisão do ministro Teori Zavascki numa ação cautelar. Na ação cautelar do ministro Teori Zavascki, acabou acontecendo a suspensão do mandato do então parlamentar Eduardo Cunha, o plenário acabou confirmando isso. Então, é dentro desse contexto, né, ou seja, a ADPF que chegou questionando no primeiro momento essa questão da situação do Eduardo Cunha e que acabou voltando ao plenário por conta do recebimento da denúncia em relação ao senador Renan Calheiros. Rapidamente, para a gente encerrar, Gisele, duas questões. O que a Constituição prevê em relação à linha sucessória? Porque me parece que esse é o grande pano aí que está envolvido nessa questão. E quantos votos são necessários para manter a decisão? Bom, a legislação estabelece que são necessários o voto da maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 votos para poder manter essa decisão liminar já proferida pelo ministro Marco Aurélio. Como eu falei, é uma decisão provisória e que na sessão de hoje à tarde, então, os ministros devem definir essa questão. Há também uma exigência na lei de que devem estar presentes pelo menos 8 ministros na sessão para que esse tipo de decisão possa ser tomada. No que diz respeito à linha sucessória, a Constituição estabelece que há duas possibilidades, né? Tanto na hipótese de sucessão, ela acontece quando há um impedimento, como na hipótese de cassação, de morte ou de renúncia, aí haveria necessidade do vice-presidente ou então presidente da Câmara e presidente do Senado acabarem assumindo aí no exercício da presidência. No caso da substituição, seriam casos temporários, como viagem ou férias, coisas dessa natureza ou até mesmo motivo de doença. Então, a Constituição estabelece quem é que deve suceder. E a grande questão é saber se, uma vez essas pessoas que estão na linha sucessória estiverem respondendo processos criminais perante, né, o órgão competente, se existe uma restrição para o presidente da República nessa condição, se essa mesma restrição se aplicaria para aqueles que acabariam entrando aí na linha sucessória. Essa é a grande discussão, está na Constituição Federal, agora o Supremo deve analisar em sede dessa ADPF. Ótimo, Gisele, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã.